Vamos treinar com questões de concurso, crase, VUNESP. Assinale a alternativa que reescreve livremente passagem do primeiro parágrafo em conformidade com a norma padrão de regência e emprego do sinal indicativo de crase. Bom, então aqui a VUNESP só quer que você vá a cada alternativa e marque qual delas está correta. Tudo bem? Então, quando ela diz reescreve livremente passagem do primeiro parágrafo, ela está dizendo que você não precisa ir ao texto. Então, em outras palavras, não precisa ir ao primeiro parágrafo. Tá, então por que a banca disse isso? Só para te confundir. Para você ficar assim, vou, não vou. Não vai, porque é livre. Ou seja, está desvinculado do texto. Você só precisa achar a correta. Entendeu? Cuidado com a VUNESP nesse negócio de enunciado. Tá? Não é para olhar, então, para o primeiro. Esqueça. É para olhar para cá. Tá bom. Aí ela diz regência e emprego do sinal indicativo de crase. Por que ela está dizendo isso? Porque ela, em outras palavras, ela está preocupada com você, avisando assim, ó, crase tem a ver com regência. Tá bom. Ou seja, não dá para saber se está certo o acento se eu não pensar na regência. Entendi. Os economistas fazem menção às tecnologias que surgem de tempos em tempos. Certo ou errado? A banca quer aquela que esteja correta. Certo ou errado? Os economistas fazem menção. Quem faz menção ao menino. De um lado, ó, eu tenho menção que rege preposição, menção ao menino. Do outro, eu tenho plural. Antes do plural, eu posso usar só o a preposição ou preposição mais artigo as. A banca quer aquela que esteja correta. Parece ser a letra A. Vamos ver se alguma vai competir com a A. B. Os economistas referem-se àquelas raras tecnologias, tá? Então, eu tenho que saber se está correta. Vem, ó. Quem se refere ao menino. Fui lá e coloquei menino ao lado do verbo. Pede preposição. Tá bom. Então, quem se refere a, mais o a de aquelas. Faltou o acento no a de aquelas. Entendi. A banca queria a correta, já vi que a letra B está errada. Faltou o acento. Da fusão da preposição a mais a vogal, ó, aquelas, vogal A. A vogal A do aquelas, a preposição, mais a vogal A do aquelas, faltou o acento. C. Surgem tecnologias que acarretam profundas mudanças a toda a dinâmica. Peraí que eu vou ver, ó. Quem acarreta profunda mudança ao menino. Ó, então, de um lado, quem acarreta mudança ao menino. Tá, então pede preposição. Acarretar alguma coisa a alguém. Agora, eu tenho de ver se toda a dinâmica social aceita artigo. Não é assim que eu faço para ver se está certo? Vou ver. Vou lá, vou começar uma frase com toda a dinâmica. É assim mesmo, faça com calma. Você não é um robô. Toda a dinâmica é boa. Tá, aí eu tenho que ver se aceita artigo. Toda a dinâmica é boa? Não. O artigo já tinha aparecido aqui, depois do toda. Isso aqui, toda a dinâmica, já é um artigo. Como é que eu vou colocar um outro artigo? Você entendeu? Então, está errado, porque é só preposição. Esse toda a dinâmica aqui já vinha com artigo. Não é? Aí, ó, não vou mentir para você. Vai ter gente que vai explicar. Mas é porque se toda não aceita artigo. Claro que aceita. Ele já vem com artigo. Toda a é inteira. Quando o todo vem seguido de artigo, ele quer dizer inteira. Então, não poderia colocar um artigo antes. Porque já tinha um artigo. É só você ir ali no cantinho e começar a frase, como eu te ensinei. Você vai ver que não dá para colocar o a antes de toda a dinâmica. Toda a dinâmica é boa. Por isso está errada. O certo seria só a preposição. Entendeu? Dri, o que eu estou fazendo aqui? Estou procurando a certa. Parece que é mesmo a letra A.
Vem D. Os economistas chamam a tais tecnologias de GPTs. Primeiro eu vejo se o termo anterior pede preposição. Quem chama, chama alguma coisa de alguma coisa. É isso, Dri? Não. Vunesp sabe bater, mas não estava afim. Que banca. Deixa eu só mostrar para você. A letra D está errada, ponto final, e você entendeu porque está errada sem saber nada além do que eu vou falar aqui. Ó, presta atenção. Dá para ver, a D tá fácil. Dá para ver que tá errada, por quê? Antes do plural, não posso colocar acento no A singular. Entendeu? Por isso que tá errado. Tá? Tá. Mas olha aqui. Tenho medo dessa banca. Tenho medo porque ela visa o que ela vai cobrar nas provas de alto nível, nas alternativas que estão erradas, ela dá os recados. Cara, esse verbo chamar aqui, ele é um perigo em prova. Ó, estaria certo, Dri, se eu retirasse o acento? Estaria. Mas, Dri, eu não teria duas preposições? Sim, qual o problema? Sabe por quê? A primeira preposição seria do objeto indireto. A segunda não é um outro objeto indireto. Isso aqui é o predicativo do objeto. Esse verbo chamar é verbo de banca de alto nível. Que, ó, isso aqui estaria certo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está ciente do que eu estou falando? Eu posso dizer, os economistas chamam a tais tecnologias de GPTs? Pode. Dri, mas eu não teria duas preposições? Não, isso não é problema. Por quê? Porque não são dois objetos indiretos. Atenção ao verbo chamar. O verbo chamar é um verbo de dupla regência. Ele é VTD ou VTI. E vem seguido, nesse contexto aí, de predicativo do objeto. Esse predicativo do objeto, ele pode vir com ou sem preposição. É por isso que, nesse caso aí, ele, como veio com preposição, e o verbo tem dupla regência, ele pode ser direto ou indireto, por isso que estava certo, entendeu? Então, ó, quer ver? Digamos, esse chamar aí é o chamar no sentido de apelidar, qualificar. Quer ver? Ó, chamei o José de Zé. Tudo bem? E posso também chamar ao José de Zé. Esse verbo tem dupla regência. Ele pode vir com a D ou com a I. E tá tudo bem. Entendeu? Que banca. Nossa, fiquei impressionado. Dri, então, vamos brincar com a letra D? Agora, é aquilo que eu gosto de falar da Vunesp. Ela sabe bater, mas não tá afim. Porque na D, mesmo sem saber tudo isso que eu falei, você eliminaria D. Porque era o acento no A singular antes do plural. Entendeu? Então, Dri, como é que ficaria correto? Ficaria assim, ó. Chamam. Eu posso dizer, chamam tais tecnologias, sem artigo, sem preposição. Aí ficaria tais tecnologias de GPTs, ou chamam a tais tecnologias de GPTs. Dri, poderia ser as com crase? Não, porque tais não aceita artigo. Tais tecnologias. Comece uma frase com tais tecnologias e coloque o artigo antes. As tais tecnologias são boas. Não. Esse tais aí, na gramática, ele é chamado de pronome demonstrativo. Essas, tais, essas. Ele não aceita artigo.
Então, não dá para forçar uma barra com esse AS. Dri, então não pode ser esse A no singular, nem o AS estaria certo. Não, porque ele não aceita artigo, tais, tá bom? Tais, tecnologia, seria só preposição. Mas ficou aí vacinado em relação à regência do chamar? Chamar é um perigo, tá? Chamar no sentido de apelidar. Não fique achando que essa segunda construção está errada. Cai muito isso em prova. O outro lá vai dizer, tá errado, duas preposições, tá nada. Isso aqui é predicativo do objeto, isso aqui não é objeto indireto. Então, eu posso chamar ao José de Zé. Entendeu? Eu posso. Tá bom. E a letra E, ó, chegam a diversas áreas do conhecimento. A E é igual a D, minha gente. Tá errada pelo mesmo motivo. Tá bom. Acento no singular antes do plural, nem a pau. Aqui só poderia ser A. Chegam a diversas áreas. Dri, poderia ser as diversas áreas? Poderia ser as também. Colocou aí as duas? Pode ser só preposição ou preposição mais artigo. Dri, poderia colocar artigo? Sim. Dri, tô tendo recaída. Como é que eu faço para saber se o termo aceita artigo? Vamos lá, na letra D. Tais tecnologias são boas. Aceita artigo? Se tá comigo ou eu tô sozinha? Tô aqui num cantinho para ver se aceita artigo. Consigo colocar artigo antes? Tais tecnologias? Não. Por isso, na anterior, só podia ser a preposição. Sem as, com crase, tá? Agora, vamos ver o segundo, ó. Diversas áreas. Diversas áreas são boas. Esse pronome diversas aceita artigo? Sim. As diversas áreas são boas. Eu posso estar especificando as diversas áreas ou generalizando diversas. Tá vendo como tudo tem a ver com artigo? Não adianta ficar decorando, que aquela aula lá que deram pra gente decorar é uma loucura, não dá conta dessas provas. Então, aqui eu poderia as duas, a diversas áreas, no sentido geral, ou as diversas áreas do conhecimento no sentido específico. Entendeu? Dri, tô tendo recaída antes mesmo de acabar o vídeo. Qual é mesmo a regência do chamar? É VTDI? Não, ele não é VTDI. Dri, mas quem chama não chama alguém de alguma coisa? Quem disse isso para você? Vá lá atrás. Ha! Ó, a culpa não é minha, não. Vá buscar quem falou assim. Quem chama alguém de alguma coisa. Ó, que gostoso. Fale. Mas fale pela última vez isso. É gostoso, dá prazer, mas é enganação. Enganação, essa aula que deram pra gente. Quem chama alguém de alguma coisa, direto e indireto. Não. Não tem esse negócio de chamar alguém de alguma coisa. Quem chama alguém ou a alguém. Dri, posso falar de alguma coisa? Não, esse de alguma coisa não é complemento do verbo, é o predicativo. Ele qualifica o objeto, ou seja, ele não está ligado ao verbo, não é chama alguém de alguma coisa, não é VTDI, entendeu? Isso é coisa na tua cabeça, que colocaram na tua cabeça. Por isso que muita gente erra isso aqui, a letra D, porque vai falar assim, quem chama alguém de algum... Ó, vou mostrar o outro lá. Quem chama alguém de alguma coisa. A letra D tá errada, o outro lá, porque quem chama alguém de alguma coisa. Não. A letra D não está errada por isso. Ela está errada só por causa do acento. A letra D está certa se eu retirar o acento. Ela fica certa. Por quê? Porque aqui, quem chama a alguma coisa. Isso aqui é o predicativo do objeto. Então, eu posso ter duas preposições? Claro. Não são dois objetos. Não tem esse negócio de chamar alguém de alguma coisa. Entendeu? Tá bom? Então, essa recaída aí que você não pode ter é fruto de uma decoreba que você fez aí na vida. Chama alguém de alguma coisa, não existe isso, tá bom? Expurgue isso do seu pensamento, sigamos. Dri, então eu já estou vacinado em relação à regência do chamar? É. Quem chama alguém ou a alguém.
Eu posso chamar o José de Zé ou ao José de Zé. Eu posso chamar o menino de amor ou chamar ao menino de amor. E esse predicativo aí, que é o amor, ele pode ser com ou sem preposição, de amor, amor. Ó, eu posso chamar ao menino amor. Predicativo ele pode vir com ou sem preposição. Tá bom? Para fechar, estamos treinando com regência, crase, a banca é VUNESP. Próxima questão. Vamos juntos? Posso ir? Vamos. Quanto a emprego... Só um minuto. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa em que a frase não está redigida conforme a norma padrão da língua portuguesa. A banca quer o erro. Vamos. Vamos. Dri, eu posso chamar a Thaísa de Tatá? Pode. E esse a Thaísa pode vir com crase ou sem crase. A assistência técnica do produto pode ser obtida junto a empresas. Posso acento no singular antes do plural? Não, errada. Tá mole isso daqui. Isso aqui para você já tá mole. Dri, tá, mas eu quero ir além. O que eu poderia? Você poderia usar só o a preposição, empresas autorizadas, ou você usa só o a, ou você usa o as, tá bom? As empresas autorizadas. Eu quero a correta, não é a letra A. Letra B, é preciso garantir que produtos eletrônicos durem o máximo possível, de modo a não agredir o meio ambiente. A banca quer o erro. Se ela queria o erro, Dri, então já não achei a resposta? Parece ser a A. Vamos competir, vamos ver se alguma compete aí com a A. B. É preciso garantir que produtos eletrônicos durem o máximo possível de modo a não agredir. Tá, esse A veio sem crase, tá certo? Sem crase? Tá, por quê? Porque de um lado eu tenho preposição, do outro agredir é verbo, verbo não aceita artigo A. Então, esse A aqui é só preposição. A frase está certa. Eu quero o erro, parece a A. B. Se formos trocar um equipamento a cada vez que algum problema aparece, a cada vez, tem crase? Não, porque esse a é só preposição. Cada vez não aceita artigo. Isso aqui é um pronome indefinido que não aceita artigo. Tá, Adri, vou lá num cantinho, cada vez é boa. Ó, vá num cantinho para ver se aceita artigo. Vá ali, escreva num cantinho do papel para ver se aceita artigo definido. Porque para ocorrer crase tem que ter artigo definido. Cada vez é boa. Posso colocar o artigo antes, a cada vez é boa? Não. Entendi. Então, se não aceita artigo, é sem crase. Esse A é só prep. Tá certo. Não aceita crase porque não aceita artigo. Eu queria errada. Tá bom, então, parece que é mesmo a letra A. Pegou? Ó, D. Consumidores que acreditam terem sido lesados devem recorrer à justiça. Recorrer à justiça, tá certo? Tá certo. Quem recorre? Recorre ao menino. De um lado eu tenho o termo que pede preposição. Do outro lado eu tenho o artigo de à justiça. Tipo, vou lá num cantinho. A justiça é boa. Fui lá num cantinho, fiz uma frase desse tipo e vi que aceita artigo. A preposição mais a artigo, lindo, certo. Queria o erro, não é a letra D. Tá bom.
Dri, o que eu estou fazendo aqui? Você entendeu o que você está fazendo? Entendeu o que a VUNESP quer? Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa em que a frase não está redigida conforme a norma padrão da língua portuguesa. Aí você vai lá para a letra E. Procure ver onde é que poderia ou não haver crase. Repare que a banca não sublinha, mas só pode ser esse A aqui, é o único A que dá samba. Porque isso aqui está com O. Então é para ele que você olha. Nesse tipo de questão da VUNESP, que ela pede a correta e não sublinha nada, ou pede a errada, você vira um farejador de A. Tudo que é A que você encontrar, você vai ver se tem que vir com acento ou sem acento. Ela queria a errada. Então vamos ver se esse A tá certo? Vamos ver se ele deveria vir com acento? Se ele deveria vir, então tá errada. Se não, tá certa. É assim que você faz a questão. Você vira um farejador de A. Ó, olhei para esse A. Vamos ver. Primeira vez se o verbo pede preposição. Quem multa, multa o menino. Você entendeu? Aí você vai lá primeiro e vê se o verbo pede preposição. Quem multa, multa o menino. O verbo pede preposição? Não. Pegou o jeito? Multou o menino. O verbo não pede. Então, esse A é só artigo de empresa. Tá lindo. Tá certo. Porque o verbo é transitivo direto. A empresa é boa. Esse A é artigo de empresa. Entendi. A banca queria a errada. Gabarito é, de fato, letra A. Olha que legal. Você começa a ver. Porque, assim, decorar agora é fácil. Agora você pode decorar, mas você já entendeu. Depois que entende, agora você já sabe que, beleza, quando a banca me pedir a errada, eu vou lá, farejo todos os As das alternativas. Cada A que eu vir, eu olho. Aí eu vejo se o termo anterior pede preposição, se o termo seguinte aceita artigo. Sempre com esse raciocínio, tá bom? É isso aí.